Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos pela internet também. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem na era de Éfeso. No último culto, lemos das páginas 62 a 64. E ali o irmão Brana leu a escritura de Apocalipse 2, versículo 1, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O irmão Brana diz que ele anda sozinho no meio das suas igrejas. Não há ninguém com ele, e nem pode haver, porque sozinho ele operou a salvação desta igreja. Como diz em Jonas capítulo 2, versículo 9, do Senhor vem a salvação. Quem é o Salvador é Jesus. E ali diz: do Senhor vem a salvação. Ele, Jesus, é o Senhor. Ele é Senhor e Cristo. E ele anda sozinho no meio de suas igrejas. Não há ninguém com ele. Não há nenhum papa, não há nenhum bispo, nenhum cardeal, nem mesmo aquela que incubou o seu corpo humano, Maria, anda com ele. Ele anda sozinho. Ele não olha para um lado e fala com o Pai, pois ele é o Pai. Ele não olha para o outro e vê o Espírito Santo, pois ele é o Espírito, Deus, e sua vida está fluindo através da igreja. Ele anda sozinho no meio das suas igrejas. Meu irmão Brana chegou a chamar ele de único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém com ele. E ele tem, este Senhor Jesus Cristo, 7 estrelas em sua destra. Destra significa poder e autoridade. Salmos capítulo 44, versículo 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Destra significa poder e autoridade. Você pode ver isso também em Salmos capítulo 89, versículo 13, Êxodo capítulo 15, versículo 6, Marcos capítulo 14, versículo 62 e Lucas 22, versículo 69. Todas estas são escrituras que mostram que destra, que braço, é poder e autoridade. E nesta destra de poder e autoridade estão 7 estrelas. E conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 20, estas 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Isto significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles são chamados de estrelas porque as estrelas saem quando é noite. Quando as eras estiveram em escuridão, na escuridão do pecado, na escuridão das doutrinas erradas, dos dogmas, dos credos, saiu a brilhar uma estrela. 7 estrelas durante 7 eras da igreja. E esses foram os 7 mensageiros. E quem receber esses mensageiros, recebe quem os enviou. João capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte: na verdade, eu vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Também em João capítulo 6, versículos 28 e 29 diz: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Muitos querem fazer a obra de Deus. Muitos vêm com as suas grandes associações missionárias e distribuindo Bíblias e mensagens por todo o mundo. Tudo isso é muito bom, mas Jesus disse que a obra de Deus é receber aquele que ele enviou. Aquele que ele envia
envia em cada geração. Quando você o recebe, então você está fazendo a obra de Deus. E Mateus 28, versículos 18 ao 20, Jesus comissionou e enviou os seus apóstolos e disse: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O irmão Branham disse que isso é a consumação das eras. Estes mensageiros estão por detrás do poder e autoridade de Jesus Cristo, e é Ele quem os envia. E quem os recebe, recebe a Cristo que os enviou. O irmão Branham também diz: não olhe para trás, olhe para cima. E pense nisso, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração: ó, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. O irmão Branham diz: não há nenhuma necessidade de olhar para trás, olhe para cima. Por que ele não disse olhe para frente? Ele disse olhe para cima, porque ele está falando dos mensageiros, e cada era, cada mensageiro foi um degrau daquela pirâmide, e cada era não poderia olhar para a era anterior, mas tinha que olhar para a era que estava acima, porque lá em cima estava Cristo na pedra de coroa. Eles tinham que olhar para cima, visar aquilo que estava por vir, e não ficar olhando para trás. Como diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Eclesiastes 7:10 diz que quem diz: por que os tempos não são como eram antes, como eram bons? Eclesiastes diz que isso não vem de quem tem sabedoria. Nunca olhe para trás. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado, esqueci a escritura aqui, mas ele diz: aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Este que faz isso, que olha para trás depois de pôr a mão no arado, não é digno do reino de Deus. E o irmão Branham diz que anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio das suas igrejas. Cristo é a vida da igreja. Ele tem que estar no meio da igreja. Uma igreja sem Cristo é uma igreja sem vida. Uma igreja sem Cristo é apenas um clube, é apenas uma associação religiosa. A igreja sem Cristo é como um defunto adornado. Ele pode estar enfeitado, pode estar bem arrumado, mas no entanto ainda é um defunto. Então a igreja sem Cristo é um defunto. Se Cristo não estiver andando no meio dos 7 castiçais, andando no meio da igreja, então ela é morta, porque Cristo é a vida da igreja. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais são de ouro. Em Êxodo capítulo 25, versículo 31 diz: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Aquele castiçal que ficava no tabernáculo, que representava as eras da igreja, era feito de ouro, e ouro batido. O ouro representa a divindade, representa Deus, representa Cristo. Estes castiçais são de ouro, e eles representam a igreja. A igreja tem que ser como Cristo. A igreja tem que ser a justiça dele, tem que ser os seus gloriosos atributos. Ela tem que ser como ele, tem que ser como ouro puro. Mas não só ouro puro, mas ouro puro e batido. Ninguém, com exceção de Cristo, é mais batido, é mais aflito, sofreu mais do que a noiva de Jesus Cristo durante as eras, e ainda sofre perseguições e aflições. Então, o ouro é puro e batido, não como latão, que quando você bate ele quebra, mas como ouro, que é maleável.
Isso foi um pequeno resumo que lemos, vamos retomar a nossa leitura. O tópico é Cristo louva os seus. Leitura Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim, ele não reclama disso. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja em nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para se esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Tudo o que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. O irmão Branham diz: enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo, ele se importa, como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. A própria palavra, trabalho, significa cansaço por causa de opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo aquele que prometeram uma recompensa permanente no céu pelo que tinham renunciado por ele na terra. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios, e o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e o teria matado caso Deus não intervisse. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do político, do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem. Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curar e milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas: confie todas elas a Deus. Não julgue e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Isso é a Escritura, o irmão Brana vai explicar. Estes Efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente a apostasia já começaram. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado, eles tinham saído do mundo
e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida. Encerramos na página 66. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.